Começando o programa falando de amor, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa segunda-feira. E hoje recebemos aqui uma figura ilustre, o nosso prefeito Bruno Covas. Brigadíssimo por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Acho que a gente vai te convidar sempre para você comentar de celebridade, viu? Olha, é muito mais divertido. É divertido, né? Aliás, ele estava contando aqui pra gente que se frequenta baile de terceira idade, você dança, Bruno? Não, eu não danço, só vou lá dar um beijo, cumprimentar, porque senão eu perco todos os meus eleitores se eu começar a dançar em baile da terceira idade. Não sou jeito. muito bom dançarino, não é minha praia, não. E que política você tem para terceira idade? Sendo que nós estamos envelhecendo rapidamente, né? A cidade de São Paulo quer ser conhecida como a cidade amiga do idoso. Para isso, nós estamos fazendo um grande programa, por exemplo, de mudança de calçadas. Vamos investir 400 milhões de reais em calçadas, aumentar centros de convivência da terceira idade. Então, a cidade de São Paulo já conseguiu o primeiro selo inicial como cidade amiga do idoso e quer chegar ao selo pleno, reconhecida por organismos internacionais como uma cidade que tem uma política, uma preocupação para o idoso. Porque realmente, cada vez mais a população está envelhecendo. Pela primeira vez no mundo, a gente já tem um número de avós maior que o número de netos, né? Essa foi uma matéria que saiu recentemente. Então a cidade está se preparando já para isso. A gente tem algumas cidades, alguns estados que desenvolvem abrigos, né? Geminados, onde acomoda essas pessoas, justamente aquelas que foram abandonadas totalmente pela família, que é uma tristeza, isso é um crime, né? O que você tem nesse sentido? O governo adora dar sigla, né? Então a gente tem os chamados IUPs, que é o Instituto de Longa Permanência de Idoso. Então são algumas casas que realmente acolhem esses idosos, que ficam acamados, que ficam lá. Esses que não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem família. Eles entram pela porta da assistência social, quer dizer, é uma triagem feita pela assistência social e vai caminhando para esses institutos aqui na cidade de São Paulo. A ideia é ampliar em 40% o número de vagas do que a gente encontrou no início da gestão em janeiro de 2017. Bom, a gente está com o prefeito aqui ao vivo, então você pode também fazer perguntas, né, Fabi? Pelo 964874908. Aproveita que ele está aqui e ele disse, pode acionar o WhatsApp aí que a gente responde. Bora. Já tem alguma coisa aí, Já Fabi? tem, olha só, a Isabel tá ligadinha aqui no programa e ela já mandou. Primeiro ela tá te parabenizando pela questão do projeto do lixo, que ela acha que é um projeto muito bom. A Isabel, que é daqui da cidade de São Paulo, da Zona Sul, e ela pergunta outra coisa. Ela quer saber questão da saúde, né? Com relação aos especialistas nos postos de saúde da prefeitura. Como que ela faz para passar por um especialista, que é onde ela tem mais dificuldade? Porque ela passa no médico, né, no clínico geral, mas chega na hora de precisar de um especialista, no caso dela, ortopedia, acaba parando ali. Ainda é um grande desafio, a gente tem 6,5 milhões de SUS dependentes na cidade de São Paulo, ou seja, são 6 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do sistema público para poder ter acesso a qualquer tipo de medicamento, consulta, exame. Eu estou indo agora, semana que vem, até Washington, assinar com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, um empréstimo de 100 milhões de dólares para a cidade de São Paulo, só para a área da saúde. Nós vamos conseguir reformar as UBS, nós vamos conseguir terminar o Hospital de Parelheiros, o Hospital da Brasilândia, terminar as obras das UPAs que nós encontramos pela metade, que são esses equipamentos exatamente destinados aos especialistas. Então a gente está ampliando a infraestrutura aqui na cidade de São Paulo para poder deixar uma situação melhor. A gente tem uma parceria com as organizações sociais, onde tem esse tipo de parceria, o atendimento é melhor, é mais organizado, elas têm uma infraestrutura e uma logística muito mais bem organizada do que aquilo que é feito diretamente pela Secretaria de Saúde. Então, apostando com recursos, apostando em parceria, a gente espera deixar essa rede muito mais bem organizada do que a gente tem hoje. Mas procurar a UBS mais próxima e poder verificar qual é o especialista mais próximo que ela tem da casa dela no dia de hoje. Esse dinheiro estará no caixa da Prefeitura de São Paulo quando? Está no caixa, assinando o contrato já na outra semana. Imediatamente. Um dos grandes problemas, Bruno, que você Aliás, deve saber... desculpe, só para complementar, o banco empresta 100 e a prefeitura se compromete a botar mais 100 milhões de dólares. Certo, então são 200 milhões de dólares dinheiro, que vão hein? específico para a área da saúde. É bastante dinheiro. Um dos grandes problemas que a gente percebe e sabe da população é que eu vou ao médico, complementando a pergunta da Isabel, e ele diz que eu preciso passar por um otorrino. E esse otorrino eu demoro 8 meses até para conseguir essa consulta.
Como é que resolve isso, Bruno? Não resolve da noite para o dia, porque você não consegue contratar milhares e milhares ao longo do tempo. Só para te dar um dado, por exemplo, o tempo médio para poder fazer um exame na cidade de São Paulo era de 72 dias em janeiro de 2017. A gente já conseguiu abaixar para 42 dias. É mais gente contratada, é logística, é informatização. Vamos chegar até o ano que vem com 30 dias. Então, esse é um processo permanente. Não adianta dizer que da noite para o dia nós vamos contratar uma série de pessoas, porque não tem recurso para isso. É preciso ir ao longo do tempo. Vou dizer, com mais recurso, com mais infraestrutura. Você não tem dinheiro para contratar médico? Eu tenho, mas não resolve da noite para o dia. Eu contrato um aqui, o outro mês que vem. Quer dizer, não tem como resolver da noite para o dia o problema da cidade de São Paulo. A gente está deixando uma situação melhor do que já estava, com mais infraestrutura e com mais recursos. O grande problema é que você vai no médico e ele diz para você fazer imediatamente esse exame. O que a gente se pega muito, e mulheres passam muito por isso, é a questão da mamografia. Como é que você vai esperar 3 meses por uma mamografia? Uma outra ação que a gente está tentando implementar, a gente espera implementar até o ano que vem, é o prontuário eletrônico, para poder fazer o acompanhamento desse cidadão, do indivíduo, independente de onde ele esteja na rede. Muitas vezes ele depois vai para uma outra OBS e aí começa o processo todo de novo dentro da rede de saúde. Pra você ter uma ideia, de cada 10 consultas marcadas, 3 pessoas não vão. Isso é um problema sério. No Brasil inteiro, sabia? No Brasil inteiro. Isso é comprometimento, né? Se compromete, então, tira a vaga de outro. Então, né? vou dizer, não é só uma questão de recurso, é também uma questão de logística e organização. Imagina a prefeitura pagar por 10 consultas e só 7 pessoas serem beneficiadas. Então, quer dizer, é preciso reorganizar e isso não passa. Com 6 milhões e meio de SUS dependentes, a gente tem mais de 20 hospitais municipais. Quase 500 UBSs. Você não consegue mudar a rede da noite para o dia. É um processo. Como eu disse, alguns índices já foram melhorando e vamos deixar outros melhores até o ano que vem. Por falar em dinheiro, vamos falar dos patinetes. A empresa responsável pela locação, né, terá de devolver aí quase 1 milhão, né, desses 1.067 patinetes apreendidos pela prefeitura. Como é que está essa história hoje, segunda-feira? A prefeitura baixou uma regulamentação provisória. Não é porque é patinete, é tecnologia, é inovação, que não precisa seguir a lei, tá certo? Da mesma forma, quando se criaram os carros, em determinado momento se precisou criar semáforo, regra de trânsito, porque isso começa a virar um problema se não é regulamentado. É o que aconteceu. Você tem uma ideia, por exemplo, Nova York teve que proibir patinete. Isso. Lá não pode. Tá proibido. A gente não quer chegar nesse ponto de proibir. E baixamos regras. Então, por exemplo, não pode andar em calçada. Só pode andar nas ruas se a velocidade da rua é até 40 km por hora. Rua que tem mais de 40 km por hora tem que andar na ciclovia. E o patinete só pode andar até 20 km por hora. Então, a gente começou a baixar a regra. A empresa que prestava esse serviço não queria se credenciar, não queria entrar dentro da regra, recorreu ao Tribunal de Justiça, perdeu e aí resolveu se credenciar na prefeitura. Só que durante esse período que ela não queria se credenciar, ela continuou a operar e operou ilegalmente. Então, nós tivemos que apreender os patinetes que eles estavam operando e eles estão recolhidos na prefeitura. Se quiserem retirar, vai ter que pagar essa multa de R$960 mil. Senão, vamos deixar lá, passa um tempo, eles são doados ou eles são, enfim, vendidos à prefeitura, da mesma forma com carros que são apreendidos. Ou paga a multa e retira, ou depois de um tempo ele é desmobilizado. O patinete, portanto, hoje está liberado, não há nenhuma proibição dentro da prefeitura. Além desta, que não queria se credenciar e já se credenciou, outras 2 empresas também já se credenciaram. Então, já são 3 que estão operando na cidade de São Paulo. Outras querem também se credenciar e pediram algumas alterações nas regras que nós estamos estudando. Então, a prefeitura defende inovação, defende tecnologia, mas defende a ordem. E não é porque é tecnologia e inovação que eu não vou defender o pedestre, que é sempre a pessoa que mais sofre nesses casos. E não deveria ter uma campanha também de conscientização sobre os riscos que a pessoa corre? Porque a gente tem muito acidente, não é mesmo? Ela andando na pista de rolamento, é o mesmo caso de bicicletas também, que a gente tem muitos acidentes. Como temos que fazer campanha para as motos, porque aumentou o número de acidentes com motos. Bicicleta também, né? Como tem que fazer campanha para não dirigir falando no celular, isso é um porque aumentou o número de pessoas dirigindo no celular e aumentou o número de multas em relação a isso. A prefeitura não quer arrecadar multa, quer ter menos problema com o trânsito. A gente ganha mais com as pessoas deixando de ir nos hospitais por causa de acidente do que se arrecada com multa na cidade de São Paulo.
Então, quanto mais a gente puder educar, melhor. Agora, conscientizar não é só a prefeitura falar o que pode ou o que não pode fazer. Agora... É dentro das escolas, é na TV, é na imprensa, enfim, esse é um uma problema campanha demorada, coletivo. né? É algo que demora para a gente ter o resultado, né? Demora. E quem tem o patinete próprio, né? Isso não tem nenhum problema. A regra vale só para o serviço de locação. Tá. Tá? Então a regra não é para quem tem o seu próprio patinete. Pessoa física, ela sempre esteve dentro da legalidade, ela sempre operou da forma que precisa operar. As regras são para esse serviço, que é um serviço novo, que surgiu na cidade de São Paulo, e a prefeitura se viu na obrigação Ela de só organizar. tem que respeitar também o local apropriado. O local para fazer apropriado, uso do exatamente. patinete. Mas as regras são as regras para o serviço de locação. Você já andou? Eu já andei. Gosta? Gosto, claro que eu gosto. Filho também já andou? Bom, meu filho adora, né? Imagina. Foi onde conquistou, realmente. Foi ali que tudo começou. É o grande Juventude crítico, hoje. né? Pai, pra que eu regulamentar, pai? Pai não sei o quê. Não, Deixa filho, assim, pai, que tá bom. Assim. Aí, então tá bom, tá, entendi. Entendeu? Eu quero falar com você sobre creche. Quantas mulheres que estão nos assistindo nesse momento que gostariam de ter, né, uma vaga na creche para poder trabalhar? Hoje a gente sabe que o desemprego está uma loucura, mas todo mundo se virando, né? Segundo os dados que a gente tem aqui, nós temos uma deficiência muito grande, né, de 19 mil vagas, é isso? Você conseguiu mudar desde que você assumiu? Você conseguiu mudar isso? E como que muda isso? E qual a proporção também que teria se construir creches por ano numa cidade como São Paulo para a gente diminuir essa lista, né? Bom, quando a gente assumiu a prefeitura, eu digo a gente porque era eu e o João ainda, é uma gestão só, não é porque agora ele está no estado, que eu não vou dizer que era a mesma gestão. Então, em janeiro de 2017, nós tínhamos 60 mil crianças aguardando vaga em creche, Olga. Em janeiro? 60 mil. Em janeiro de 2017. Certo. Nós já criamos, de janeiro de 2017 até agora, 50 mil vagas em creche. Isso baixou de 60 mil para 20 mil. Por que não baixou 50, baixou só 40? Porque às vezes você cria nova demanda. Gente que não queria botar o filho na creche, a hora que vai sabendo que tem uma próxima, também quer colocar. Então surgem crianças que não estavam previstas nessa lista original. Então baixou de 60 para 20 mil. Nós ainda vamos criar, em 2019 e 2020, 35 mil vagas em creche. Então serão ao longo de 4 anos, 85 mil vagas em creche. Essa é uma obra silenciosa, que a gente não vê, né? Não tem grande estardalhaço, não tem acompanhamento da imprensa, ninguém está vendo, mas muda a realidade na cidade de São Paulo. Você imagina o que é para uma mãe não ter onde deixar o filho para poder buscar vaga no mercado de trabalho, ou, às vezes, deixar o filho sozinho, sob o cuidado de uma criança de 6, 7 anos, sob o cuidado do vizinho, na rua, porque ela precisa continuar a trabalhar. Então, é algo que é essencial, é prioridade, e nós vamos criar essa 80... O que nós estamos focando agora? A gente dividiu essa demanda entre os 96 distritos da cidade para olhar quanto que está faltando na Casa Verde, quanto que está faltando na Vila Andrade, quanto que está faltando em São Miguel Paulista, para criar vaga. Você tem um mapa disso? Sim, tem um mapa disso. E nós estamos agora focando aonde a gente ainda tem a demanda. Porque senão eu crio creche num bairro que não tem necessidade. Que não tem demanda, né? Dos 96 distritos, a gente já tem alguns que não tem mais demanda por creche. Já está zerado. Todo mundo que quer já consegue colocar o filho. Tomara que você consiga. Bom, uma outra coisa, a Fabi, aliás, já fez vários links de lá do CAT, às segundas-feiras. E uma coisa que a gente observa é que nós temos muitas vagas, né? 4 mil vagas, 5 mil vagas nas segundas-feiras, mas nós não preenchemos essas vagas, porque aí falta mão de obra especializada. O que você tem conseguido fazer até aqui, o que você pretende fazer para que essas vagas sejam preenchidas, qualificar esse profissional? Bom, algo em torno de 75 mil pessoas por ano são encaminhadas através dos CATs. Eu digo que o CAT é o nosso Tinder do trabalho. Né? Você tem a empresa que precisa contratar pessoas e você tem as pessoas que estão desempregadas e a gente faz esse encontro entre quem procura e quem está procurando. O que a gente oferece? A gente oferece também 30 mil vagas por ano de qualificação profissional. Essas 30 mil vagas, elas estavam divididas na prefeitura. Algumas na Secretaria de Educação, outras na Secretaria de Assistência, outras na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O que agora a gente fez? Criar uma política para todas essas vagas, para que elas sejam focadas na demanda que você tem de mão de obra. Certo. Não adianta você estar oferecendo um curso tipo A, se o que o mercado precisa é o tipo B.
A gente precisa reorientar essas vagas. Porque é muito caro você gastar milhões e milhões de reais para 30 mil vagas para não ter esse aproveitamento. É uma chiadeira, né? Porque às vezes você contrata uma empresa para oferecer um curso e aí você vai ter que mudar para uma outra empresa. E aí aquela não quer perder o contrato com a prefeitura. Mas são 30 mil vagas que a gente oferece, além das 4 mil pessoas que são contratadas todo ano no programa de Operação Trabalho, no POT, né, que a prefeitura contrata, a prefeitura qualifica, paga em torno de R$1.000 por mês para trabalhar 6 horas por dia e também dá um curso para essa pessoa ao longo de 6 meses. E Agora, tem procura... Desculpa, e no próprio mutirão que foi feito, oferecendo um número ainda mais significativo de vagas, o que ficou constatado, segundo a própria Secretaria do Trabalho, é um problema de base mesmo, né? As pessoas têm dificuldades em fazer contas, contas básicas e a própria redação. Foi aí que muitos acabam não sendo aprovados e conseguindo o emprego. Esse trabalho de base também tem cursos, também tem um olhar diferenciado? Sim, a política de qualificação profissional é exatamente para poder dar oportunidade daqueles que estão lá embaixo de terem um mínimo de competência no mercado de trabalho. É por isso que a gente colocou agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que faz esse levantamento para cuidar dos cursos de qualificação. Não tem sentido outras secretarias que têm, às vezes, outras visões e outras preocupações estarem cuidando de política de qualificação. A Secretaria agora vai fazer essa relação e essa organização para que esses cursos possam efetivamente não apenas ocupar o tempo das pessoas, mas para que elas possam voltar e ajudar ela a acessar o mercado de trabalho. Agora, uma outra mudança que a gente fez foi que agora os CATs, além de fazer esse Tinder, né, além de fazer esse encontro, ele também está qualificando as pessoas para serem empreendedoras. Certo, então também está ajudando as pessoas a se legalizarem, a terem um MEI. Caminhar com as próprias pernas, exatamente. Não é mesmo? Isso é importante. Então, a gente, vamos dizer assim, fez um outro tipo de trabalho que não era feito no passado. Antes era só esse encontro, para poder, né, adaptar, inclusive, esse serviço ao que é a realidade da cidade de São Paulo. O paulistano tem no seu DNA ser empreendedor. As pessoas vieram para cá e montaram a cidade de São Paulo porque queriam trabalhar, porque queriam fazer, né? Mercado de trabalho não é só carteira assinada, é também empreender. Então agora o CAT também está ajudando as pessoas a empreenderem. Descobrir esses talentos, né? Bom, um outro assunto que é bastante espinhoso, né? É a questão da Cracolândia. Aliás, primeiro, como que você está interpretando essa questão da internação compulsória? Bom, a prefeitura tentou fazer isso, foi impedida pela justiça. Agora tem uma lei que está sendo discutida, deve ser aprovada, que permite fazer isso no Brasil. O que a prefeitura agora de São Paulo trabalha não é com o tratamento tipo A ou o tratamento tipo B. O que nós estamos fazendo agora é a singularidade. Dependendo da pessoa, o melhor para ela é o tratamento A. Dependendo da pessoa, ela prefere o tratamento B. Então agora a gente está adaptando e tendo assim um leque, um cardápio de opções para aquela pessoa. Então hoje a gente tinha, em janeiro de 2017, 4 mil pessoas na Cracolândia. Hoje a gente tem, durante a parte da manhã, 400 e durante o período noturno, 1.400. Ainda é muita gente. Para onde foram essas outras pessoas? Elas migraram para outros lugares? Ou elas migraram, ou elas voltaram para o lugar de origem, ou elas passaram pelo tratamento e recuperaram. Né? Enfim, você tem várias opções. Né? Ou elas estão agora numa casa de acolhida. Enfim, você não estão mais ali concentradas na Cracolândia. O que nós vamos fazer agora é exatamente ampliar o leque de tratamento para que a gente possa, né, ter uma segunda etapa do programa Redenção e aí tentar enfrentar esse desafio de acabar com a Cracolândia. Não é fácil, não sei se um dia nós vamos poder comemorar fazer isso. As cidades no mundo que comemoraram isso, na verdade, enfrentaram heroína e não crack. E para heroína você tem remédio para poder enfrentar a abstinência. Para o crack você não tem o remédio. Então a cidade de São Paulo vive um desafio que outras cidades no mundo não enfrentaram, mas a gente resolveu botar o dedo na ferida. Muito mais fácil seria tapar o sol com a peneira e falar, não, deixa aquelas pessoas fazerem o que bem entenderem. O grande problema, mas não é dessa forma. As famílias, elas não têm recursos próprios para bancar um tratamento. E normalmente, se o público não quando fizer a pessoa algo... foi parar na Cracolândia, é porque já passou pela família, já passou por tentativa de tratamento. Ela já está lá no final de uma doença crônica. A família já está desistiu. E é dessa forma que a gente entende, é uma doença crônica.
Não adianta chegar com segurança, não adianta chegar com atendimento, precisa enfrentar como um problema de saúde. Bom, vamos falar de viadutos? Vamos lá. Às vezes a gente passa, né, pelos viadutos, pelas pontes e fala assim, será que isso aqui é seguro? Você tem segurança, Bruno? A gente tem aqui, ó, que vocês mesmos da prefeitura identificaram 16 pontes e viadutos em risco de colapso iminente. O que foi feito com esses 16 pontos? Não são nem 16, são É mais? 185. Então a informação São foi passada 185. errada. É Agora, muito mais que 16. Não é risco iminente. Não? Qual é o problema? O problema é que a prefeitura nunca fez um estudo sobre a real situação das pontes e viadutos da cidade de São Paulo. Este é o problema. Essa foi a realidade que nós encontramos. Então, o que nós começamos a fazer? Contratar laudos para estas pontes e viadutos. E começamos por 16. Então, não é que essas 16 estão em risco e as outras não. Não, a gente quer saber a real situação de todas. E é muito. É muito, mas a gente precisa fazer. Isso se dá porque nunca se fez manutenção? Não é que nunca se fez manutenção. Manutenção se fez, mas aquela manutenção estética. Sei. Dá uma limpada, dá uma tapada dá uma aqui, arrumada, dá uma maquiada, uma maquiagem. Isso. Mas nunca contratar alguém para fazer um estudo sobre a situação. Eu digo que é como uma mancha de pele. Pode ser um limão que caiu, pode ser um câncer de pele. Exatamente. Você precisa fazer um exame, não adianta. A ponte é a mesma coisa. Não adianta passar por ela e falar, olha, eu achei essa ponte feia. Pode ser que ela seja feia, mas ela está e basta segura. pintar, mas ela está segura. Está segura. Precisa fazer um estudo sobre a ponte. E a gente começou a contratar dessas 16. Por que essas 16? Porque em 2007, a prefeitura assinou um acordo com o Ministério Público escolhendo 73. E nunca foi feito, mesmo assinando esse acordo com o Ministério Público. Destas 73, a gente começou por 16. Precisa começar de algumas. Não dá para contratar para todas ao mesmo tempo. Então não é que essas 16, nossa, cuidado com essas. Não. E a gente viu o caos que a gente vira já começou, São Paulo, tem que com começar um problema, né? Dessas 16, uma a gente já interditou porque tinha um risco lá de acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele viaduto da Marginal Pinheiros, que é aquela ponte que dá acesso à Dutra. E que nós vamos agora devolver já tranquilo a população, agora em junho ainda. Muito bem. Eu quero agradecer a sua vinda hoje aqui no programa e quero te fazer um convite. Vamos lá. Eu sei que você gosta de fazer coisas diferentes e a gente até conversava a respeito de plantar em terrenos baldios, fundos de vale. Isso tem um valor educativo muito grande, pode abastecer creches e escolas. Que tal a gente desenvolver um projeto nesse sentido? Bora, vamos pra frente. Se você me ajudar, a gente toca. Bora. Fechado? Fechado. Vou te visitar. Tô te esperando. E a Prefeitura, com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, que você tem técnicos, naturalmente. Eu sou mão de obra, tá? Mas você me dá a parte técnica. Tem um projeto você, bem legal, você né, não é das só mão de hortas obra, não. Você comunitárias. fala, as pessoas obedecem. É bem Bora legal. lá, vamos fazer junto. Muito obrigada. Quando você quiser voltar ao programa, comunica aí a sua assessoria. Aliás, muito obrigada a todo mundo que está te acompanhando. Todo mundo muito gentil. Pra gente conversar mais com as pessoas. E hoje não deu pra gente responder tinha muita tanta pergunta gente. aqui. Eu vou passar para o Sabino e Vai, a Fernanda. vamos passar. E daí pedir para o senhor responder para todos esses telespectadores que tiveram todo o carinho. Tem muitos elogios também para sua administração, viu? Não tem só cobrança. Que bom, que bom. Tá certo. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. Felicidades. Obrigado. Agora vamos levar o prefeito para plantar.